Amados e amadas, para cada final de semana nós temos leituras que nos são disponibilizadas para as reflexões. Para este 19º domingo estava previsto a carta de Tiago, do capítulo 5, o versículo 20 a 30, para a nossa reflexão. Mas como já na comunidade nos ocupamos com esse texto, também já está disponibilizada a pregação realizada aqui no culto presencial do último domingo. Hoje vamos nos ocupar com uma das leituras propostas, que é o de Números, do capítulo 11, o versículo 4 até o versículo 6, o versículo 10 até o 16 e o versículo 24 até o versículo 29. Havia estrangeiros viajando com os israelitas. Eles estavam com muita vontade de comer carne. E até mesmo os israelitas começaram a reclamar, dizendo: se tivéssemos um pouco de carne para comer. No Egito comíamos quanto peixe queríamos e era de graça. E que saudade dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas e dos alhos. Mas agora acabaram-se as nossas forças, não há mais nada para comer e a única coisa que vemos é esse maná. Versículo 10. Então Moisés ouviu o choro do povo. Cada família chorava na entrada da sua barraca. E o Senhor ficou muito irado, e Moisés também ficou aborrecido, e disse a Deus, o Senhor: Por que tens me tratado tão mal? Por que estás aborrecido comigo? Por que me deste um trabalho tão pesado de dirigir todo este povo? Eu não fiz este povo, nem dei a luz a essa gente. Por que me pedes que eu faça e me dirija a eles como uma babá e os carregue no colo como criancinhas para a terra que juraste dar aos teus antepassados? Onde eu poderia conseguir carne para dar a todo este povo? Eles vêm chorar perto de mim e dizem que querem comer carne. Eu sozinho não posso cuidar de todo esse povo. Isso é demais para mim. Se vais me tratar desse jeito, tem pena de mim e mata-me. Se gostas de mim, não deixe que eu continue sofrendo deste jeito. O Senhor Deus respondeu a Moisés: Reúna para mim 70 homens, que você sabe que são líderes, e entre os mais respeitados do povo de Israel. Leve-os até a tenda sagrada e fique ali com eles. Versículo 24. Então Moisés saiu e contou ao povo o que o Senhor tinha dito. Ele reuniu 70 líderes do povo e os pôs ao redor da tenda. Aí o Senhor desceu na nuvem e falou com ele. Deus tirou uma parte do Espírito que tinha dado a Moisés e deu aos 70 líderes. Quando o Espírito veio sobre eles, eles começaram a falar alto como profetas, porém isso durou pouco tempo. 2 dos 70 líderes ficaram no acampamento e não foram até a tenda sagrada. Um se chamava Eldade e o outro Medade. O Espírito veio sobre eles e eles também começaram a falar alto como profetas. Então um rapaz foi correndo contar a Eldade e Medade que estavam profetizando no acampamento. Aí Josué, filho de Naum, que desde a sua mocidade era auxiliar de Moisés, foi logo dizendo: Moisés, meu chefe, não deixe que eles façam isso. Moisés respondeu:
Por que você está preocupado com os meus direitos, quando eu é que deveria estar? Eu gostaria que o Senhor desse o seu Espírito a todo o seu povo e fizesse com que todos fossem profetas. Até aqui a palavra dessa noite. Gente querida, aqui de pertinho e de bem longe, não sei se é só minha leitura, mas o ser humano tem uma inclinação a reclamar de tudo. Se chove, reclama. Se faz sol, reclama. Se tem o que comer, reclama. Ou porque o arroz está salgado, ou está tudo juntos venceremos. Se não tem o que comer, reclama também. Essa semana fez calor, reclamamos. Hoje está fazendo frio, reclamamos porque ficamos gripados. Assim também o é com relação às autoridades na igreja e também na sociedade civil. Se há governo, sou contra. E não é de hoje. O povo de Deus, enquanto viajava do exílio do Egito para a terra prometida, reclama. Se tivéssemos um pouco de carne para comer. No Egito comíamos quanto peixe queríamos e era de graça. Que saudade dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas e dos alhos. Mas agora acabaram-se as nossas forças. E a única coisa que temos é esse maná. É inacreditável que depois de 400 anos de escravidão no Egito, o povo libertado, caminhando em direção à terra prometida, reclama, tem saudades e se rebela. Bate, diz o gaúcho, quanta ingratidão! Diante de tudo que Deus já havia feito por eles, eles reclamam. Em meio às queixas, aparece Moisés, um líder cansado, desanimado, solitário caminhando à frente do povo. Um líder que, sem perspectivas e cabisbaixo, em sua oração pede que Deus tire a sua vida. Porém, a sua oração encontra um Deus que, mesmo irado pela incredulidade do povo e pela rebeldia do povo, tem planos divinos e lhes conduz à terra prometida. Esse Deus, ao invés de oferecer a morte para o líder Moisés, lhe oferece ajuda e orientação para contornar a situação de reclamação, de rebeldia e de queixas. Obedecendo a Deus, Moisés vai até a tenda, vai até o tabernáculo e convoca 70 anciões, líderes, pessoas reconhecidíssimas entre o povo. Juntos na presença do Senhor, Deus vai com o seu Espírito Santo, que é concedido a estas 70 lideranças. Com toda a carga que antes estava sobre Moisés, agora é dividida. Ao mesmo tempo, o Espírito Santo é compartilhado. E na medida em que o Espírito Santo é compartilhado, as cargas, as dores, as crises, as responsabilidades e as alegrias passam a ser compartilhadas entre todos. Deus, através do Espírito Santo, age de forma inovadora. Em nossa realidade, o contexto não é muito diferente. Vemos lideranças cansadas. No próximo domingo temos assembleia eletiva na nossa comunidade. E já estamos assim, não há 40 anos procurando lideranças para assumir a diretoria da comunidade. Mas há dias estamos conversando para animar pessoas e a gente encontra muitas pessoas que dizem: mas eu não tenho tempo, estou cansada.
Em qualquer lugar que estejamos, em qualquer reunião de presbitério ou grupos, ouvimos sempre a mesma frase. São sempre os mesmos que tomam a frente. Temos pessoas ordenadas e não ordenadas da igreja que também estão cansadas, estão sobrecarregadas. E muitas vezes também temos pessoas em nossas comunidades que não são valorizadas, não são vistas, são ignoradas e assim por diante. A palavra de Deus nos lembra de algumas questões essenciais que a gente como igreja não pode esquecer. E eu gostaria, a partir do texto de hoje, elencar algumas questões essenciais dentro dessa conjuntura de reclamação, de queixas e de gente cansada. Quem sabe verdadeiramente o que a igreja necessita é Deus. Isto é importante a gente ter claro. Quem sabe verdadeiramente o que a igreja formada de gente necessita é Deus. O mundo mudou muito nos últimos tempos. A igreja que nossos avós frequentavam não é igual à de hoje. Enquanto os imigrantes que chegaram ao Brasil trouxeram suas Bíblias, inários e catecismo na bagagem, hoje temos tudo ao alcance das nossas mãos, em nossos iPhones, em nossos aplicativos. Tudo está acelerado. Vocês não têm essa impressão que está tudo acelerado? A gente não tem mais tempo de esperar um semáforo abrir, que a gente tem que ver as mensagens que estão no celular. Toda mudança gera atritos, problemas e demandas para todas as pessoas. E na igreja não é diferente. Enfrentamos as mesmas coisas que as pessoas enfrentam na realidade em que nós vivemos. E lidar com tudo isso gera desgastes. Sabemos que existem questões que deveriam ser diferentes. Igualmente, temos pessoas que reclamam, mas também nunca estão dispostas a ajudar. Temos muitos palpiteios e a gente diz, no meu tempo a gente dizia assim, inventa, quem inventa, aguenta. Também estamos rodeados de pessoas que estão sobrecarregadas e cansadas, é fato. Todavia, como Deus fez com Moisés, Deus ainda hoje chama pessoas para auxiliar na condução dos trabalhos da igreja. Deus chama e quem já está na lida precisa permitir que as pessoas chamadas auxiliem. Também na comunidade a gente precisa abrir mão de algumas coisas. Imagina Moisés, Deus tira o Espírito Santo de Moisés e partilha com os outros líderes. Também isso às vezes na comunidade precisa acontecer. Quem tem demais precisa deixar com que outros assumam alguma coisa. Deus chama e quem está no trabalho precisa abrir espaço. Muitas vezes deixar de lado também o seu orgulho, os seus ciúmes por achar-se dono daquele lugar. A gente é chamado para servir. Quem concede o Espírito Santo para as pessoas que são chamadas é Deus. É importante também, é Deus que tira o Espírito Santo de Moisés e o partilha com os 70 líderes lá no Antigo Testamento. Deus envia o Espírito Santo ao seu povo. Vemos isso no Antigo Testamento e festejamos isso no domingo de Pentecostes. Nós estamos no 19º domingo após Pentecostes. Este Espírito Santo habita junto ao povo de Deus, auxilia o povo na caminhada para que ele não se perca, para que esse povo consiga perceber a companhia de Deus e compreender a voz de Deus em meio a tantas vozes que nos são ofertadas em nosso tempo. Na reta final da campanha política é um gritando ao lado do outro, a gente nem sabe mais quem está gritando. Então ter esta capacidade o Espírito Santo nos dá de conseguir discernir o que no meio de tudo isso ainda é a vontade de Deus. Terceira questão: quem capacita a igreja com dons e carismas igualmente é Deus. Os dons que o Espírito Santo concede não são para serem usados somente de modo particular. Os dons de Deus apenas fazem sentido quando compartilhamos
estes dons na comunidade e com a sociedade no qual nós estamos envolvidos. Em tese, todo dom apenas encontra sentido e missão quando, a partir dele, a comunidade é edificada e o lugar onde eu vivo é transformado. Quando falamos em missão, como cristãos e cristãs de Confluterana, não podemos esquecer que a missão também é de Deus. Ela é de Deus, confiada a nós. Assim como confiou a Moisés, e de Moisés deu a possibilidade de partilhar com outros 70 líderes, também ainda é hoje. É Deus quem perdoa, é Deus quem salva em Jesus Cristo o ser humano perdido. É Deus quem nos dá os dons e os carismas. E esse anúncio é tarefa de toda a comunidade. Quando falamos em sacerdócio geral de todos os crentes, lembramos justamente isso. No Evangelho que estava previsto para esse final de semana, Marcos, Jesus nos afirma que quem não é contra nós é por nós. Lembram? É tarefa de toda pessoa batizada colocar os seus dons e carismas a serviço. Se a gente olha com calma e carinho o texto lá de Números, 2 líderes não foram até Atenas, mas eles também receberam o Espírito e estavam fazendo o trabalho de Deus distante daquele grupo que estava junto com Moisés. Logo tem alguém que denuncia, olha, eles também estão fazendo. E o que o Moisés diz? Eu gostaria que Deus desse para todas as pessoas esse dom e essa capacidade de fazer o trabalho. Jesus diz, quem não é por nós, quem não é contra nós, é por nós. Que possamos, portanto, colocar mãos, pés, braços, boca a serviço de Deus, propagando a sua vontade e deixando o Espírito Santo nos guiar para, com nossos dons e carismas, também a Deus servir. Por isso, lembremos sempre, Deus é grandioso, sabe do que precisamos, sabe de nossas crises e nos oferece ajuda. Coloca pessoas em nosso caminho para dividir as cargas e também as nossas alegrias. Que o Espírito Santo de Deus nos conceda todos os dons necessários e que possamos utilizar estes dons para a edificação da Igreja de Jesus Cristo aqui em São Leopoldo, neste país e na sua maravilhosa criação. Que Deus nos abençoe e nos guarde e que o grandioso Deus esteja conosco sempre, para todos sempre, eternamente.